e Saúde. Oferecimento Seibin Medicina Diagnóstica. 37 anos inspirando pessoas a cuidar de pessoas. E Unimed Campo Grande. Aqui tem saúde. Hoje vamos conversar com o psicólogo do Apvida Notre Dame Intermédica, Carol Costa Júnior, sobre a conscientização da importância de falar e tratar a nossa saúde mental. O tema é o norte deste mês. A gente sabe que ao longo do ano, cada mês tem a sua cor, setembro amarelo, a gente tem ali outubro rosa. Então a gente está no janeiro branco, que faz essa conscientização, essa lembrança para cuidar da nossa saúde mental. Por isso quero conversar então já com o Carol, nosso psicólogo de hoje, que vai ter esse bate-papo com a gente. Bom dia, muito obrigada pela tua disponibilidade. Bom dia, é um prazer. Inclusive falando de um tema tão importante como esse. Isso mesmo, e já quero assim iniciar te perguntando, o Conselho Federal de Enfermagem, que é o COFEN, eu buscando algumas informações ontem, vi que eles divulgaram ainda no ano passado, no finalzinho ali de 2022, alguns dados referentes à saúde mental, né? Principalmente após esse isolamento por conta da pandemia. E os números do DataSUS apresentam ali lesões de autoprovocadas, né? Automutilação, que isso dobrou nos últimos 20 anos, passando de 7 mil para 14 mil registrados. E dados anteriores à pandemia já apontavam para episódios depressivos como a principal causa, né, de pagamento de auxílio-doença, não relacionada a doenças do trabalho, 30% no total, além de transtorno ansiosos, enfim, né, como é, além de falar, de cuidar, né, trazer toda essa temática da saúde mental, da saúde psicológica, tanto para a esfera pessoal quanto para o trabalho, ainda mais nesse período que a gente passou de pandemia, né? Sem dúvida, sem dúvida. É algo altamente preocupante e alarmante também, né? Tendo em vista que somos seres emocionais, né? O ser humano, além de ser um ser social, né, um animal social, mas também emocional. E tivemos aí um aumento vertiginoso da procura do atendimento em psicologia, principalmente, por conta dessas neuropatologias, né? Essas situações que ocorreram, inclusive por conta da pandemia, que tivemos toda aquela situação, ainda estamos tendo, obviamente, mas por se tratar de um inimigo invisível, isso já aumenta a ansiedade, né? Porque o vírus pode estar em qualquer superfície, né? Numa maçaneta, no corrimão, em qualquer lugar. Isso para as pessoas mais ansiosas, né? Aquelas pessoas que tendem a ser mais ansiosas. E isso causou um impacto muito grande, algo assim realmente preocupante. E com isso, não só com o isolamento, mas com toda essa situação, até pessoas que diziam antes que jamais passariam por isso, que isso, até o dito popular, não, eu não preciso ter atendimento psicológico, isso é frescura, coisa e tal, hoje já se vê em atendimento. Por quê? Porque somos seres humanos e realmente isso acontece na vida, existem situações onde vamos lidar melhor com uma situação X, outra com uma situação Y, mas isso vai variar de cada pessoa. E o aumento não só da depressão, da ansiedade, que tivemos aí, como eu falei, um aumento muito grande, algo assim, uma explosão, se deu também por conta da questão da pandemia, mas lembrando que essas neuropatologias, elas já existiam, né? Então, houve um aumento, as pessoas que já estavam em tratamento, que agravou, né, infelizmente, mas hoje já tivemos uma conscientização e por conta desse aumento, dessa explosão, as pessoas ficaram mais atentas a esse tipo de situação. Então, isso envolve o quê? A saúde mental, que ao contrário do que muitas pessoas pensam, que é sempre algo positivo, mas não é bem assim, né? Vamos entender a saúde mental também como lidar bem com as adversidades da vida, as situações ruins, as contingências, e como é que eu lido bem com a situação da vida, ou mantenho, ou trabalho essa saúde mental? Me conhecendo. Então, a psicoterapia ainda é um caminho muito assertivo para quem busca esse equilíbrio, porque a saúde mental ela é trabalhada. Então, nada melhor do que começar o ano, sabemos que cada mês uma cor e um tema, lembrando que esses temas ao longo do ano devem ser, sim, falados e trabalhados o ano inteiro, mas até para trazer a conscientização, né, e ter a atenção da grande mídia, da população como um todo, para esse tipo de assunto. Então, nada melhor do que começar o ano falando sobre saúde mental. Né? E temos, então, o janeiro branco, né, que a saúde mental seria o grande carro-chefe, porque se você não está bem, você pode desencadear essas neuropatologias, doenças psicoemocionais.
Então, o que se busca realmente, né, para dar o start, seria justamente buscar essa saúde mental, esse equilíbrio tão procurado e tão sonhado. Então, nada melhor e mais conveniente, obviamente, de começar o ano falando desse tema. Por que janeiro branco? Se entende o branco como uma tela que está em branco e que nós vamos fazer os primeiros traços, colocar as cores, pintar esse panorama. Então, você se conhecendo, por isso que a terapia ainda é o melhor caminho, porque quando você se conhece, você sabe onde está pisando, você consegue ressignificar algumas situações e você não entra nesse movimento patológico, por exemplo, da ansiedade e da depressão, que hoje já são catalogadas como doença e que é considerado o mal dos tempos modernos, né? E, Carol, era até sobre isso comum. Que eu queria te perguntar, né? Desculpa te interromper, mas aproveitando o gancho, além de ansiedade, depressão, que a gente ouve muito falar, né? E até essa ideia que eu tenho percebido muito, né? Dessa auto-identificação, autodiagnóstico. Eu vi no Twitter, por exemplo, eu vi numa rede social que quem tem isso é porque é depressivo. Então, assim, além da ansiedade e depressão que as pessoas conseguem, acredito que identificar com mais facilidade, quais são as doenças que mais têm afligido a população e como tirar, né, essa ideia do autodiagnóstico, entre aspas, né, de, meu amigo, ele tem as mesmas coisas que eu, ele vai no psicólogo, então eu meio que vou me baseando no que meu amigo faz, aí eu vou fazer também para ver se dá certo comigo. Além de serem transtornos neurais, eles são muito subjetivos. Então isso é muito perigoso, você fazer essa autoanálise ou esse autodiagnóstico, como você colocou. Porque cada pessoa vai sentir a sua maneira. O que pode ser difícil para você pode não ser para mim, e assim vice-versa, né? Tem situações X, situação Y na vida, que dependendo da minha construção psíquica, dependendo de como eu vinha levando a minha vida, eu posso ter um maior impacto ou menor impacto. Aquilo que é difícil pode não ser para o outro. Então, o que é que nós sabemos, ou o que se busca, e o que é mais falado no setting terapêutico? As pessoas que estão passando por determinadas situações e que, lembrando, que na vida nós temos oscilações, nem todo mundo é feliz o tempo todo, né? E também não pode também ser triste o tempo todo. Existem os altos e baixos da vida que são necessários para o nosso crescimento. O problema é quando isso se torna patológico. Então temos aí, se a vida fosse só coisas boas, a vida seria assim, não haveria crescimento, né? Porque, como se diz, né, o mar calmo não forma marujo. Então, precisamos ter essas oscilações emocionais para crescer como pessoa, para que haja essa construção do sujeito moral. Se você criar o seu filho só dando a ele tudo que ele quer, ele não vai aguçar o senso crítico, a construção moral, atender leis e regras. A vida em sociedade para ele vai ficar muito mais difícil. O que é que acontece? As pessoas relatam, né, a nossa demanda em consultório relata que, primeiro que essas neuropatologias, elas não acontecem da noite para o dia. Então as pessoas relatam sudorese, tremores, taquicardia, dores de cabeça, insônia, irritabilidade, que em algum momento da sua vida você vai ter por uma situação ou outra. O problema é quando isso se torna patológico. E quando é que se torna patológico? Quando isso começa a atrapalhar a sua vida. Quando isso começa a atrapalhar as suas atividades laborais. Ou seja, você tinha as atividades, você assim as fazia, mas hoje você não consegue mais fazer. É diferente. Eu, por exemplo, eu não gosto de comprar o pão. É diferente de eu falar, eu não consigo ir comprar o pão. É bem diferente. Então, quando é que eu sei? Quando isso começa a atrapalhar minhas atividades laborais, a minha convivência com o outro, a minha ação em sociedade, a minha participação como um todo, a vida em família. Quando eu não consigo mais fazê-lo, existe aí um quadro patológico que deve se procurar a ajuda especializada. E quais são as maiores dificuldades, assim, né? Busquei o profissional, como você, né, como psicólogo voltado para essa área, o que você identifica? As pessoas têm dificuldade de continuar o tratamento, são um pouco mais resistentes, por exemplo, a se abrir, aí é um psicólogo, ainda tem esse tabu com a saúde mental, ou é mais o entorno, as famílias, os amigos, eles também ajudam muito e podem também atrapalhar muito nessa construção de cuidar da saúde psicológica e mental? Muito interessante isso, porque há um tempo atrás, né, no caso, já foi pior. Hoje existe uma conscientização, inclusive graças a campanhas como essa que nós estamos fazendo nesse momento. Porque levar informação ao grande público ainda é o melhor caminho. Falar sobre o tema ainda é o melhor caminho. Claro que existe culturalmente essa coisa de, não sou doido, não vou procurar psicólogo, mas é o melhor momento, e não há vergonha nenhuma, nenhum problema
algum de você buscar ajuda em situações que você não consegue lidar. Existe sim esse movimento, porém tem melhorado. Como? Através desse tipo de informação, dessa busca. As pessoas sabem que hoje em dia existe sim uma cultura de medicalização, de uma forma banal, claro, mas entenderam que a medicação por si só ela não cura. Se não fizer a terapia, o que cura é a terapia e não a medicação, porque a medicação vai estar agindo num sintoma e não na causa. E já se percebeu esse movimento. Então, culturalmente ainda sofremos, porém, por conta dessa disseminação da informação, essa psicoeducação que tem acontecido, ainda bem que isso tem acontecido, e estamos aí, inclusive, com essa procura vertiginosa do atendimento em psicologia e da equipe multidisciplinar de saúde mental, inclusive em outras situações, como síndromes raras, né? Tivemos aí um aumento também da síndrome da cabana, síndrome de Burnout, que é essa relação negativa com o trabalho. Isso explodiu também, né? Tem explodido por conta de situações de assédio, de cobrança, de indicadores indicativos, que hoje em dia está todo mundo muito cobrado. Isso traz, sim, um panorama ruim no que se refere à saúde mental, mas a procura tem aumentado, mas ainda é tímida, infelizmente. A gente está terminando a nossa entrevista, é muito bom ter esse bate-papo, viu, Carol? Mas a minha dúvida principal, assim, é como ajudar, né? Às vezes como um familiar, um amigo, porque talvez para mim seja fácil entender que eu preciso de um acompanhamento, entender a necessidade, a importância de campanhas como essa, mas conheço alguém que precisa desse auxílio, né? Por mais que seja uma doença, um estado às vezes muito silencioso, a gente não percebe o que fazer quando a gente diagnosticar, o meu amigo não tá muito bem, tá com falas meio estranhas ou tá agindo estranho, acho que pode ser algo relacionado ao psicológico, né? Como que a gente pode formar uma rede de apoio saudável para que ajude essa pessoa a buscar o auxílio médico, enfim, psicológico, psiquiátrico e por aí em diante? Muitas vezes a própria pessoa ela não consegue perceber esse movimento, né? Esse movimento patológico. Mas quem está do lado consegue, ou tem uma suspeita ou algo do tipo. O importante é se mostrar que está ali presente, né? Algumas pessoas percebem sim, ou seja, a dificuldade de dormir, a irritabilidade, hoje já não, as atividades prazerosas já não são tão prazerosas, são indicadores, são indicativos de que alguma coisa não vai bem. Porém, a pessoa tem a falsa ilusão que consegue lidar com isso. E o que acontece? Isso vai aumentando, vai progredindo até se transformar lá na frente, o que a gente não quer, né? Que é transtorno de ansiedade, depois viram a síndrome do pânico. Mas algumas pessoas conseguem sinalizar e dizer, olha, tu não está bem, não acho que é o momento de precisar de ajuda. Então, só o fato de estar ao lado e sinalizar isso, trazer essa consciência para a pessoa, já ajuda bastante. Trazer o tema, levar para as instituições, como se está se fazendo agora, ajuda muito. Então, se você percebeu que alguém na sua casa, família, cônjuge, amigos, pessoas próximas, vale sim ter uma palavra mais direta, uma palavra mais amiga, e falar, será que não é o momento de ter uma conversa com um profissional em saúde mental? Será que não seria esse o caminho? Ou se você percebe isso em você, busque a ajuda. O psicólogo ele tem as ferramentas e o conhecimento necessário para ajudar a pessoa naquele momento. Então não há problema nenhum em buscar ajuda, nem muito menos achar que isso é um motivo de vergonha. Pelo contrário, mostra que você se cuida e que você está promovendo a sua saúde e, consequentemente, a saúde das pessoas que estão ao seu redor e da sociedade como um todo. Perfeito, é exatamente isso, né? Se cuidar. Muito obrigada, viu, Carol Costa Júnior, psicólogo do Apvida Notre Dame Intermédica. Muito obrigada. Eu que agradeço, é sempre um prazer. E é isso, para você conferir o CBN Saúde desta quinta-feira na íntegra, é só acessar as nossas redes sociais, YouTube, Facebook, também o portal RCN67. Lembrando que a gente falou aí sobre a necessidade dos cuidados mentais, aproveitando esse marco do Janeiro Branco, então.